Eu não nasci um alcoólatra. Eu também não nasci um dependente químico. Eu adquiri esses vícios dentro das minhas escolhas da minha vida. E se você para pensar por esse sentido, se você não nasceu assim, não tem o porquê você continuar assim, certo? A gente fala que é uma doença progressiva, incurável, fatal. E de fato, ela é progressiva, incurável e fatal. Mas a pergunta que eu te faço é: você pode escolher se você vai permanecer doente ou não. O interessante de trabalhar com esse cenário é que de todas as doenças que existem, você não tem a escolha de simplesmente deixar de ser doente. E mesmo que tenha algumas doenças que tenham cura, você precisa passar por um tratamento. Onde eu quero chegar com tudo isso? A dependência química é necessário você passar por um tratamento. Eu nunca mais vou poder tomar uma cervejinha. Eita, quase escapou. Faça chuva, faça sol, não existe a possibilidade do Douglas tomar uma cervejinha. Pô, mas nunca mais, nunca mais. Isso se chama viver em recuperação pro resto da vida. Evitar sempre o primeiro gole. Só que nem todo mundo está preparado para lidar com essa ideia. Porque o vício, ele entra na sua vida de uma forma que ele faz você imaginar que a sua vida não faz sentido sem o vício. Então você fala assim, pô, eu nunca mais vou para uma festinha, nunca mais vou tomar uma cervejinha no bar com os amigos. Mas se você parar para pensar, isso não é a sua vida. A sua vida não é barzinho. A sua vida não pode ser balada. Mas o vício, ele faz a gente se prender nessa vidinha medíocre. Essa vidinha de que, a minha vida sem bar não faz sentido. Quando na verdade essa ideia é que não faz sentido. A vida de imaginar que o bar faz sentido, de que o álcool é sensação de felicidade. Por que eu quero falar isso? Porque você tem que estar preparado a viver em recuperação pro resto da sua vida. Toda doença ela tem tratamento. Algumas por um curto período, outras você vai precisar ficar num período um pouco maior, e outras, como a dependência química e o alcoolismo, o tratamento é pro resto da vida. E é uma mudança de comportamento. O mais legal é isso. Não é questão de medicamento, sabe? É uma questão de comportamento. Você ter novos comportamentos que vão te levar a uma nova vida. E essa nova vida, ela é direcionada para você viver sem o vício. Por exemplo, eu vou trocar o bar pela igreja, eu vou trocar o bar pela academia, eu vou trocar o bar e ser um bom pai de família, um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa. Mas parece que essa ideia, para algumas pessoas, é o fim do mundo. Mas não é que a ideia para a pessoa é o fim do mundo. O vício, ele colocou um negocinho na sua cabeça de que viver essa vida normal não faz sentido. E aí ele vai colocar várias coisas na sua cabeça, como a vida é um tédio. Um exemplo, eu tô aqui pescando, quase peguei um baita aqui. Eu tô aqui pescando e eu gosto de pescar desde que eu me entendo por gente. Desde que eu era uma criancinha eu gostava de pescar. E aí certo dia eu vim pescar e eu comecei a trazer um cooler com cerveja. E aí era a fase que eu tava entrando no alcoolismo. Peguei um cooler com cerveja e toda vez que eu ia pescar eu comecei a colocar cerveja no meio. E percebem que eu já gostava de pescar antes do vício e eu trouxe o vício para dentro daquilo que eu gostava de fazer, que era a pescaria. E por muito tempo eu achei pescar uma merda. Quando eu parei de beber, por exemplo, eu parei de pescar, porque eu não achava sentido em pescar. Peguei mais um. Não fazia sentido eu pescar se não tivesse bebida. Mas o que aconteceu? Será que a vida realmente não faz sentido, ou eu fiz a vida não fazer sentido a partir do momento que eu coloquei o vício dentro daquilo que fazia sentido na minha vida? E aí você vai ter que reprogramar o seu cérebro. E como que você reprograma o seu cérebro? Repetindo hábitos saudáveis. Por exemplo, eu comecei a pescar sem bebida, mesmo que fosse um tédio. Vocês vão aprender a viver de novo sem o vício. Resumindo, o tratamento para você que quer parar de beber e usar droga é pro resto da vida. Não é 30 dias, não é 60 dias, não é um mês. Então você só vai parar de usar droga e parar de beber quando você tiver esse entendimento. Ou você vive em recuperação pro resto da vida, e as recaídas é tão pior quanto viver no vício, acredita? Antes você viver no vício ali 24 horas por dia do que você viver recaindo, porque as recaídas elas vão te frustrar muito. Cada recaída te quebra ainda mais do que você já estava. Então, se você não quer parar de usar, continue usando. Não fique, as pequenas recaídas elas vão te destruir.
Elas vão matar seu sonho, vão matar o seu psicológico. Porque daí você vai estar se esforçando por uma coisa que no fim das contas você não quer. Então coloque na sua cabeça. Recuperação é pro resto da vida. Não é 30 dias, não é 7 dias, não é um mês, não é 10 anos. É o resto da sua vida. Eu não sei quanto tempo você tem. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Mas o tempo que eu tenho, só por hoje eu vou ficar limpo. Hoje batemos um papo aí domingão. O vídeo tá longo, mas eu vou postar do mesmo jeito. Até porque quem realmente se preocupa com o assunto fica até o final. E se você ficou até o final, deixa aí o seu comentário, um pouquinho do depoimento da sua vida, comenta o que você acha dos meus conteúdos e segue aqui o perfil, tá bom? Só nesse vídeo aqui peguei 2, hein? E é o que eu acabei de começar. 7 horas da manhã, eu aqui pescando. Forte abraço e acredite em você, é possível sim. Mas lembre-se, recuperação é pro resto da vida.